Um dos maiores desafios quando a gente está oferecendo treinamentos é engajar os participantes. E por que isso é importante? Ora, o participante ele precisa se engajar naquele treinamento, ele precisa de querer assistir, gostar e principalmente aplicar aquilo que ele está aprendendo no dia a dia da empresa, da vida dele profissional. É para isso que os treinamentos servem, né? Para fazer a pessoa performar melhor e, em última instância, fazer a empresa performar melhor. E quando a gente fala em engajamento, existe um mantra fundamental, uma essência que a gente não pode esquecer. As pessoas elas se engajam mais quanto maior é a aproximação do participante com o professor, do participante com o conteúdo e do participante com outros participantes. Então, essa aproximação entre as pessoas durante a experiência de aprendizagem faz com que essa experiência seja muito melhor. E aí, quais são as 5 formas, né, de encorajar essa aproximação? É encorajar o compartilhamento de conhecimento, fazer com que eles conversem entre si. Então, quais são as 5 formas principais da gente fazer isso durante uma experiência de aprendizagem? Bom, primeiro, a gente está falando aqui de treinamentos online. Quando a gente fala de treinamento online, é importante a gente habilitar e incentivar a aprendizagem social. Quando a gente está no offline, já existe muito essa aprendizagem social. As pessoas, elas compartilham caderno, compartilham resumos, elas fazem essa troca. Quando a gente vai para um ambiente online, usar um sistema, o LMS, que é um Learning Management System, que permite aos alunos compartilhamento, conversas de fórum, né, compartilhamento de arquivos, isso incentiva, né, essa aproximação entre eles. Uma vez eu estava ministrando um treinamento, tinha uma aluna que ela gostava muito de desenhar, de resumir as coisas, ela tinha uma cabeça muito visual. Todo módulo, ela fazia o resumo do módulo em uma página, desenhando, fazendo aquele resumo visual do módulo e compartilhava entre as pessoas. É interessante porque tem pessoas que elas são mais socializadoras e elas gostam disso, elas precisam desse compartilhamento. Então, dar recursos para que isso floresça, né, no seu ambiente de treinamento é muito importante. Uma outra coisa também, não é só dar esses recursos, tem que incentivar. Então, uma das formas de incentivar é responder. O que significa isso? Quando você vê alunos compartilhando coisas, faça um reconhecimento público, intervenha, as pessoas gostam disso. E se você está num ambiente ainda em que, ao responder, né, você dá esse reconhecimento público, a pessoa ainda ganha alguma coisa, isso se torna um incentivador maior ainda. Como eu falei, tem ambientes que eles oferecem recompensas, são os ambientes com gamificação. Apesar de que somente um ambiente de recompensas não é a gamificação na sua totalidade, mas é um elemento apenas de gamificação que pode funcionar. Só tomar cuidado para as pessoas depois não começarem a agir e compartilhar só em função das recompensas. Aí a gente não mantém uma experiência de qualidade a longo prazo. Mas, por exemplo, no nosso ambiente LMS que nós temos, as pessoas, quando elas postam coisas no fórum e elas ganham joinha, lá a gente tem a funcionalidade de outras pessoas curtirem ou não o que a pessoa está postando. Quanto mais pessoas curtem aquela postagem, ou seja, eu estou falando que aquela postagem é pertinente, mais a pessoa ganha moedas. Depois ela pode trocar essas moedas por conteúdos exclusivos, ou dependendo se isso está no ambiente da empresa, cada empresa ela pode dar uma recompensa diferente. É importante isso. E outra coisa, durante o conteúdo, a gravação do conteúdo, para incentivar o compartilhamento, faça perguntas, peça comentários. Às vezes você está dando uma aula, por exemplo, de negociação e tem lá um instrumento para você verificar qual que é o seu estilo de negociador. Faça com que as pessoas usem esse instrumento e coloquem lá nos comentários, e aí, qual que é o seu estilo de negociador? Você concorda com esse estilo? E se eu estou dando um exemplo em um tema específico, você pode expandir isso para quaisquer outros temas. As pessoas gostam de responder perguntas quando a gente faz perguntas, elas gostam de falar delas mesmas, então a gente tem que aproveitar isso. E uma outra coisa, né, por fim,
a gente tem que passar tarefas para as pessoas, mas torne essas tarefas fáceis e rápidas. Dê a oportunidade dessas pessoas se envolverem, incentivando elas a fazerem algo que dê prazer e que seja rapidinho. Por exemplo, cheguei no final de uma aula ou do módulo e falei assim, agora me fala em 3 palavras que ficou para você nesse módulo. Coloque aqui embaixo, faça esses comentários, eu quero ver quais são as principais palavras, o que ficou para a maior parte dos alunos. Contribua. Por exemplo, então torne essas tarefas fáceis e rápidas. Então tá aí 5 dicas para encorajar essa aproximação entre os participantes do treinamento. Até o próximo!